parte da minha memória é com o bairro, porque foi no início, assim, no final da minha infância, início da minha adolescência, né? Então, eu tenho boas memórias da escola mesmo, fez parte do Grêmio, enfim, fundar um grupo de dança, usar muita pracinha, usar muito o bairro, né? Caminhar na avenida, andar de bicicleta, que a gente fazia isso, andava todo dia de bicicleta com um grupo de amigas. Encontrar as minhas amigas de infância, que até hoje são minhas amigas, né? Então, é a família que eu tenho, né? Que eu escolhi. Também tem trabalho, então, meu primeiro trabalho foi na feitoria, né? Eu fui voluntária inicialmente como professora de dança no Thalita Kun. Iniciei várias atividades do Thalita Kun que seguem até hoje, inclusive educação ambiental, né? E foi o motivo pelo qual eu fiz o magistério e também fiz a biologia para trabalhar a educação ambiental, onde eu comecei a trabalhar então no Thalita Kun. Eu vim morar na feitoria em 87. Era um bairro bem pequeno em população. Depois ele foi se ampliando, né? Eu moro em São Leopoldo. Há 61 anos nasci aqui na cidade, né? No Hospital Centenário. E tenho 40 anos aqui na feitoria. A gente a gente é natural mesmo lá de Criciúma, né? Lá do interior mesmo, né? Daí a gente veio em 90 para Campo Bom, depois em 94 daí apareceu a oportunidade, né, de a gente poder comprar uma casa aqui na feitoria, né? Daí a gente veio para cá e desde lá. Eu nasci em São Leopoldo, então nasci e moro aqui desde sempre, sou da região da Duque de Caxias, nasci e cresci lá, sou uma leopoldense nata, tive o prazer de ser servidora do meu município. Eu vim para a feitoria já faz mais de 30 anos, que aí a gente acabou, eu morava no Fião e a gente acabou comprando casa aqui na Madesate. Eu moro a poucas quadras aqui do Colégio Olímpio. Eu nasci aqui, no Hospital Centenário. Sou de São Leopoldo mesmo. Eu vim pro bairro Feitoria, eu tinha 6 anos de idade, minha mãe morava em Passo Fundo, ela morava em Passo Fundo. Eu vim para cá com 6 anos de idade, né? E aí comecei a estudar na Escola Olímpio com 9 anos de idade. E aí isso foi lá em 86, 87. Fui em função eu morava na Charlotte, né? Na Jardim Adulto lá. Daí, na ocasião, meus pais perderam a casa, em função de uma dívida e tudo mais, né? E daí a gente veio morar pra feitoria. Vim pra cá, desde então nunca mais saí, né? Me apeguei ao bairro, né? E o bairro só pegou a mim também, né? Com 2 anos, eu, meus pais e meus irmãos, a gente morou no entorno da biblioteca pública ali na rua João Neves da Fontoura, depois na São Francisco. Ficamos um bom tempo ali, estudei na escola Vila Lobos, durante todo o ensino fundamental. Depois eu fiz magistério no Colégio São José, daí fomos morar no bairro Rio Branco. Aí, quando eu passei no concurso da Rede Municipal de Ensino em 92, eu fui designada para uma escola da feitoria, na Coab, que é a escola Dilsa Flores. E aí me mudei para a feitoria para ficar mais perto da escola e estou na feitoria até hoje. Então, desde 92 eu moro lá, morei na Seller, depois morei na Madesate, e é onde eu estou até hoje, na Madesate. E é uma história longa, assim, teve todo esse trabalho como professora, né, dentro de uma comunidade escolar, que era a Coab Feitoria, que era muito grande. Depois teve o trabalho de presidenta do Sindicato dos Professores. Então eu percorria todas as 50 escolas, à época eram 50, da rede municipal de ensino, eu conhecia todos os bairros. Depois, como vereadora, eu também fui conhecendo a cidade toda, porque o trabalho político nos leva para dentro das comunidades. Então, São Leopoldo é uma cidade que me acolheu a minha família, né, que é em meu coração. E a feitoria é, assim, digamos, o meu chão, né? Meu lugar, assim, de morada é a feitoria. Fui funcionária pública há 27 anos e 3 meses numa escola só eu trabalhei. Eu entrei em 96 e saí em 2023, né? Eu nasci na rua Renato Barbosa, foi toda a minha vivência nesse local, que é bem próximo ao Campo do Alfa, a Vila Sapo, né, que eles chamam, que nós chamamos assim desde criança, ao Mutirão. Então, perto da Rua 5, que essa foi a minha vivência principal, na frente da casa da família do tio Gão e da tia Nenê, que são pessoas bem importantes para mim na minha vida. Então, toda a minha vivência foi nesse local, nessa proximidade. E perto também da Escola Olímpia, que foi a primeira escola que eu estudei. Então, a minha vivência no bairro é nesse caminho, né? Então, Rua Renato Barbosa, bairro Madesate, próximo ao Mutirão. Então, meus amigos de infância são desse bairro.
Então minha vivência, toda ela, durante esses 40 anos, é aqui no bairro Feitoria. Então eu sou nativo do bairro Feitoria com muito orgulho. Primeiros namorados, acho que primeiro tudo, assim, de ter o palquinho, que a gente ia passear ali, enfim, se encontrar na avenida, dar a fugida do pai e da mãe para dar uma namorada na Rua 5, então isso tudo faz parte do processo, né, mãe? Tudo faz parte do processo acho que de viver uma infância, uma adolescência bem saudável que eu tive no bairro, assim, de amigos que eu tenho até hoje, né, pra vida toda. Na feitoria eu costumava ir na escola, era realmente brincar na rua com os vizinhos. A gente chegava da escola, tomava banho, tomava café e todo mundo se encontrava na rua. Tinha um terreno vazio assim na rua que eu morava. E ali a gente se encontrava para jogar futebol, então com a turma mesmo do bairro, assim. A minha infância foi muito, muito bonita. A gente brincava na calçada, a gurizada, sabe, se reunia, brincava de taco, sabe, bota bola para lá, bola para cá, andava de bicicleta. Criava um laço de amizade, né, entre os amigos, os vizinhos ali, os pais. Eu lembro essa questão de abertura, né? Não tinha muros, era o pátio aberto, então a gente podia entrar na casa do vizinho do lado, jogar futebol, brincadeiras de rua, que nem eu falei anteriormente, a Rua 5, né? Que é um local, uma pracinha, que era um campo de futebol, que lá nós reuníamos os amigos depois da escola e ficávamos lá até anoitecer, como era antigamente, né? Então a gente tinha esse convívio de rua, que é a lembrança mais marcante que eu tenho, assim, do bairro, na minha infância principalmente. O bairro era bem menor, né? Nem, imagina, lojas e banco, né? Lotéricas, isso. A cidade de São Leopoldo era bem diferente do que é hoje, né? Tinha a Rua Grande, que era a principal ali, e mais nada, né? Nos bairros não tinha essa coisa de comércio como tem hoje. E era muito bom. Nos domingos, às vezes eu ia na matinê, no cinema, né? Cinema Brasil, Cinema Independência. O pessoal às vezes nem conhece, porque o Independência não tem mais, né? E o cinema, nenhum dos bons. E no Brasil, nem lojas, né, agora. Nem o Cinema Brasil, nem a Independência, só no shopping. É um pouco assim mais difícil que é hoje, né? E hoje tu, mercado, em mercado, e sai ali, tu encontra no mercado. Naquele tempo não existia. Eu morava na Coab, por exemplo, e eu tinha que atravessar assim do laço, aí lá no acho que era Nacional, não lembro bem o nome, mas era Nacional, parece. Era o único mercado que tinha. A integração não tinha nada, não tinha loja, não tinha nada. Eu lembro do colégio do Olimpo, um colégio de madeira, lembro até hoje, os minhas crianças estudaram lá. No colégio que é muito bom. E mais depois tinha o colégio e eu não lembro assim muito de comércio, não tinha. Não, quando nós vamos pra cá o bairro era bem diferente. O bairro ele não tinha asfalto, não tinha poucas escolas, não tinha posto de saúde, não tinha nada que tem hoje, né? Era totalmente diferente. Era um bairro novo que estava sendo começado, né? Não tinha estrutura nenhuma. E as pessoas naquela época estavam migrando muito, né? Do interior para a cidade, aquela época do calçado. E aí muitas pessoas se aglomeraram, né? Em algumas áreas de ocupação. E aí nós vimos nesse contexto, né? Começando o bairro ainda, né? A feitoria era um descampado, assim, né? Tinha muitos terrenos, assim, sem habitação, algumas escolas, depois a rede de ensino cresceu lá, né? Surgiram escolas novas dentro da feitoria mesmo. Surgiu aquela força comercial ali da Madesat, que não tinha quando eu fui. Foram 3 anos de curso de magistério e ao término desse 3º ano a gente então tinha que fazer o pré-estágio, né? Para no ano seguinte, então no semestre seguinte, fazer o estágio do magistério. O estágio seria de 6 meses, né? Em uma escola. E o pré-estágio era uma atividade de 15 dias, também numa escola que os professores estabeleciam e determinavam qual seria, né? E, para minha surpresa, eu fui designado para um colégio de um bairro que eu não conhecia, né? De uma região da cidade que, para mim, era completamente desconhecida, era nova, né? Era a feitoria, né? E eu fui, então, designado para ir para a escola Olímpio Albrecht, né? Naquela época, o acesso à feitoria, ele se dava por estrada de chão, né? E era um período de inverno. Eu aqui falei que era no término do 3º ano. Era ali no início, eu acho que do último semestre, né, do 3º ano. Era inverno, então chovia muito naquela época.
E chegar na feitoria era desafiador também, porque a estrada era de chão, o que hoje é a Avenida Imperatriz, né, e todo o acesso até chegar na feitoria, aquilo tudo era uma estrada de chão, com muita lama, né, dias chuvosos, e a dificuldade de acessar, então, e chegar até a escola, né. Eu vim morar em feitoria quando eu tinha, acho que uns 6 anos, mais ou menos, e aí a gente veio morar no bairro Pinheiros, que é o último bairro antes de chegar na feitoria, né. Então eu vivi grande parte da minha vida lá, estudava nessa época no Gusmão, e eu lembro de voltar da escola caminhando, que é o meu momento mais marcante dessa faixa etária, assim, que a gente ia pra escola. Eu lembro que eu ia de carro, enfim, com meus pais, mas a volta eu sempre vinha com os meus amigos, então a gente voltava de galera, assim, e aí do Gusmão até em casa, cada um ia ficando nas suas casas, assim, no trajeto, e a galera ia chegando em casa. E eu lembro que essa cena pra mim é muito marcante, assim, de voltar, de ir olhando a cidade em si, de contando, brincando, caminhando. E aí, pra mim, essa faixa etária, assim, me marca bastante as cidades. E o bairro, pra nós, era o nosso quintal. Então, todo mundo conhecia todo mundo. Se tu não conhecia, tinha alguém que conhecia. E não se conhecia muito a cidade por um todo, né? A gente era muito, assim, local, né? A gente conhecia um pouco mais, assim, onde morava algum parente, por exemplo, assim, a feitoria, um pouquinho da Charlau, a gente vai atravessar o rio, né? Vamos, né? Tem que atravessar, é longe, tem que atravessar o rio. Então, tinha essas lembranças boas, assim, sabe? Nossa, eu vim pro centro da cidade, era um evento. Vou pegar ônibus, vamos lá tem loja, lá tem diversão, tem cinema, tem, né? Onde tinha diversão era no centro da cidade, não era bairro, né? No bairro era brincadeiras de casa. Ele melhorou muito, né? Muito, muito, né? Olha, não precisamos nem no centro mais, né? A gente tem tudo aqui no bairro, tudo, né? É banco, é lojas, é fruteiras, supermercados, tem assim, né? Acho muito bom aqui. A gente sai de casa, está no centro da feitoria, né? São Leopoldo, ele cresceu muito, assim, se urbanizou muito. E São Leopoldo tinha uma característica muito, assim, a parte urbana era mais o central, né? E depois, indo mais para as bordas, ficava mais rural. Hoje em dia, não. Hoje está tudo urbanizado. Foi realmente o crescimento do bairro, o número de comércios que tem aqui hoje. Eu percebo que o bairro ele se tornou realmente uma referência para te abrir o teu negócio, começar a empreender realmente dentro do bairro onde tu mora. E a gente vê nesses anos todos como o bairro evoluiu, como o bairro cresceu. Então é muito interessante a gente encontrar tudo aqui. Muitas das vezes a gente não precisa nem ir até o centro, né? A gente pode usar o shopping Grosbelli, né? Que nós temos aqui, o famoso bazar. Então, tudo se encontra aqui. Hoje não, hoje é bem cheio de loja, comércio. Quem via hoje não diz que era num lugar que não tinha asfalto, era terra chão batido. Hoje é asfaltado, hoje é calçamento, tem costume de vida bem diferente. Eu percebi o bairro bastante modificado, né? Com as chegadas assim das agências bancárias, tudo, comércio, o corpo da Brigada Militar, entidades não governamentais foram crescendo, foram surgindo escolas comunitárias. Nós tínhamos uma rede boa, assim, tanto estaduais como municipais, formava uma rede muito boa. Aí começaram a surgir os desfiles da feitoria, então a feitoria começou a ser praticamente uma subsede assim da cidade, né? Ela tem toda uma autonomia econômica, né? Tem uma força comercial, tem serviços e a população, né? Os habitantes são mais de 80 mil habitantes, então é um bairro muito populoso, que foram surgindo os microbairros dentro da grande feitoria, né? A feitoria Madesate, a Seller, o Jardim Cora, a Coab, a Feitoria Nova, o Irapuru, e assim foi, né? Então hoje tem uma infinidade de bairros, São Geraldo, Imigrante, Independência, compõe, né, esse grande lugar, né? E é um grande bairro com pequenas comunidades menores, que tem muita organização, assim, né? E muita vida social e comunitária também. São Leopoldo faz parte da minha vida desde sempre, né? Apesar de ser natural de Novo Hamburgo e morar em Novo Hamburgo, a nossa vida se confunde diretamente por essa ligação que a gente tem umbilical desde o nascimento
das cidades e dessa região, até a forma como essa região se constituiu nos últimos 50 anos, com um polo muito forte que São Leopoldo, tanto de educação, e foi o ensino para mim, a minha faculdade, a minha universidade lá atrás, quanto à noite de São Leopoldo, que é um momento marcante também na vida de qualquer jovem, e que aqui fervia muito fortemente. Então, viver aqui era muito orgânico para nós, passar de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, várias vezes ao dia, né, inclusive, porque isso é muito natural, por essa região conurbada que a gente está. No ano de 1989, eu vim morar no bairro Feitoria, aqui na Madesate, próximo ao Caique, hoje mais próximo do Palquinho, que é uma referência também do nosso bairro. Mas no ano de 85 eu já comecei a ter relação com o bairro Feitoria, pois eu fazia o Senai naquele período, e muitos colegas moravam na Feitoria, então eu vinha até a São Geraldo, vinha até a divisa ali com a Lomba Grande, e vinha para cá fazer o quê? Jogar futebol, visitar os amigos da Feitoria. É que, tipo assim, a gente conhecia a Feitoria como um lugar bonito e tudo mais, né? Só que em 85 tinha muita violência. Era muita violência, né? E as estradas que não eram batidas ainda, né? Então a gente ficava receoso de morar aqui. No finalzinho dos anos 80, tu pegava um táxi no centro de São Leopoldo para vir à Feitoria. No meio do caminho, o taxista começava a indagar: para onde que tu vai? Te deixo no cemitério. Daqui para lá tem o assalto. Daqui para lá a gente corre muito risco. Nada contra ti, mas eu não posso entrar na Feitoria. Talvez tu não vai me assaltar, mas na volta eu posso ser abordado no meio do caminho. Então, a segurança, como eu disse, algumas pessoas tinham até receio de dizer que moravam na Feitoria em virtude do olhar que tinha sobre a Feitoria. A segurança, né, foi uma coisa que melhorou muito, muito mesmo, né? E está crescendo, né? Aquela parte mais antiga está perdendo espaço, né? O comércio está evoluindo a cada dia mais, né? Indústria também tem algumas coisas, pequenas indústrias, mas tem, né? Então, está sendo um lugar bem agradável, se tem uma vida noturna boa, tranquila, né? Então, é por aí. Mas a grande mudança, reforçando, é a questão da segurança, se sentir seguro na Feitoria. Cidade com infraestrutura, em crescimento, também ainda com seus problemas. Mas quem mora num bairro há 40 anos e vê o que aconteceu de lá para cá, nós podemos contar assim, ser testemunha da grande transformação, né, do bairro Feitoria. Né? Queremos mais, sempre queremos mais. Queremos sempre mais qualidade em todos os atendimentos que existem na saúde, né? Também queremos sempre melhorias no transporte, na educação. Mas a Feitoria tem tudo que a gente precisa. As pessoas usam o bairro, né? Acho que as pessoas tinham muito medo também de usar o bairro. Tinha aquela coisa meio de, não vou na pracinha porque vai ter, sei lá, drogadição, violência. Hoje as pessoas usam mais, que assim, a gente vê famílias, né, usando finais de semana. Então eu percebo que tem essa ocupação melhor do bairro. Eu acredito que isso possa melhorar ainda mais. E quem faz a cidade somos nós, né? A gente pode deixar o bairro ainda melhor, né? O Vira Feitoria é um exemplo disso, né? Quando a gente fez essa mobilização. Não era porque a Poena também está no bairro, enfim, Atenas, né? Mas a Coprefeitoria, a Univale. É porque a gente entende que o bairro é o ambiente onde a gente mora. Então, quando a gente fala de educação ambiental, as pessoas sempre pensam assim, eu vou cuidar da natureza, sustentabilidade lá da Amazônia, lá. Não, cuidar da educação ambiental é cuidar do espaço onde a gente vive. Ou é a nossa casa, é a nossa escola, é o nosso bairro. Então, acho que cuidar do bairro Feitoria é cuidar também da nossa casa, porque também tem esse estigma da minha casa ser aqueles metros quadrados do terreno onde eu habito, e na verdade não é, né? Isso é uma ilusão nossa, né? A nossa casa é todo o planeta. São Leopoldo avançou muito, e a Feitoria hoje é um bairro de destaque na história de São Leopoldo. Quando falamos nos 200 anos de São Leopoldo, Feitoria, uma escola técnica, agrícola, que forma jovens, Caique Madesate como referência, uma escola estadual, das escolas municipais, né? A gente vê um período que hoje as pessoas querem morar na Feitoria. Por quê? Porque nós, juntos das famílias, fomos construindo uma imagem de que pessoas que vieram da cidade natal para a Feitoria para mudar de vida. Essas pessoas hoje são a maioria, e quer dizer que todas que estão aqui têm esse sentimento.